Olá, concurseiros, especialmente futuro policial militar do estado do Pará. Estamos aqui na loja do concurseiro com o projeto Dica Imbatível. Olha só, concurseiro, eu sou o professor Alessandro Pinon e vou desenvolver uma dica para você sobre a distribuição da população brasileira na área da geografia do Brasil. Beleza? Vamos lá? Então fica ligado, concurseiro, porque a distribuição da população brasileira é desigual. A distribuição da população brasileira é irregular pelo território. Se você avaliar aqui o mapa junto comigo, você vai perceber que a nossa população está mais concentrada principalmente ao longo do litoral, e nas regiões sudeste e sul do Brasil, perfeito? Então, muito concentrado ao longo do litoral, principalmente o litoral nordestino, adentrando aqui na região sudeste e no sul do Brasil. A população é muito concentrada nesta área em destaque, que eu destaquei para vocês, concurseiro. Beleza? Tranquilo. Só que não basta apenas compreender isso. Temos que compreender o porquê que a população ficou distribuída no território desta forma, neste formato. E aí, concurseiro, isso tem a ver com a história, com a formação do território brasileiro. Sabemos que desde o período, entre aspas, do descobrimento, do período colonial, o que nós tivemos? Tivemos várias atividades econômicas aqui ao longo do litoral, desde o extrativismo vegetal, até o desenvolvimento da atividade canavieira no início do século XVI, que perdurou pelo século XVII, a primeira atividade agrícola do território brasileiro, fez com que concentrasse as pessoas ao longo do litoral. Depois da atividade canavieira, nós tivemos também a atividade algodoeira, do algodão, nós tivemos a atividade do fumo, tabaco, concurseiro? Múltiplas atividades econômicas ao longo do século XVII. Século XVIII, essa população adentra um pouco para a região centro-oeste e sudeste com a atividade da mineração. E no século XIX, a atividade econômica do café dá a base, impulsiona a atividade industrial no Brasil. Então, todas essas atividades econômicas que ocorreram aqui, elas proporcionaram essa concentração populacional ao longo do litoral, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Tanto é que, em termos absolutos de total da população, atualmente a região mais populosa, sem dúvida, é o sudeste. Depois é a região nordeste, em terceiro, o sul. Vamos já ver uma tabela nesse sentido, tá bom? Então nós temos aqui, concurseiro, um mapa da distribuição da população brasileira pelo território. A distribuição da população brasileira é desigual e irregular, mas temos que entender o porquê disso. Isso tem a ver com a formação, com as atividades econômicas que foram ocorrendo ao longo do tempo no Brasil. Perfeito? Beleza? Tranquilo, então. Explicado direitinho isto, a população brasileira por regiões. Muito cuidado com isso aqui, concurseiro. Eu tenho que dominar essa perspectiva das regiões, das suas posições, Vamos exercitar isso também. Primeiro, que eu posso ter uma população absoluta aqui, e eu atribuo o termo populoso, e eu posso ter uma população relativa ou densidade demográfica, que vai entender e estudar cada habitante, habitante por quilômetro quadrado. Neste caso, eu atribuo o termo povoado. Olha só essa diferença, concurseiro. Olha só, então eu posso afirmar, professor, que sobre a população brasileira por regiões, a região mais populosa é a região sudeste do Brasil, com cerca aí aproximadamente de 80 milhões, de habitantes. Sudeste. Em segundo lugar é a região nordeste, concurseiro, Em terceiro, a região sul. Em quarto, norte. E a população, a região com a população
absoluta, tá? Menor entre as 5 é justamente o Centro-Oeste, tudo bem? O Centro-Oeste. Então, esses detalhes não podem esquecer, você vai já perceber como isso é cobrado, tá? Em primeiro lugar, região Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, tá? Entre as regiões. No caso, eu estou falando de valores totais, valores absolutos, tá? Quando eu digo, olha, região Sudeste, 80 milhões de habitantes. Nesse caso, eu estou trabalhando termo absoluto, eu atribuo o termo populoso. A região norte do Brasil tem cerca de 16 milhões de habitantes. Tá? Então, eu estou me referindo à população absoluta. Agora, a população relativa ou densidade demográfica, eu pego esse termo total, né, que é habitantes, e vou dividir pela área, tá? Que é justamente a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica, tá? Concurseiro, eu pego aqui a população absoluta e vou dividir pela área, tá? Neste caso, as posições irão mudar, sem dúvida nenhuma irão mudar. Tá? Mantenho primeira, né, a região mais povoada agora, com o maior número de habitantes a cada quilômetro quadrado, é o Sudeste. É o Sudeste. Tá? Em segundo lugar, a região Sul, né, com cerca de 48 habitantes a cada quilômetro quadrado. A região Sudeste, com cerca de 87 praticamente, né, habitantes a cada quilômetro quadrado. Veja que mudou. Mudou. Em terceiro, Nordeste. Em quarto, Centro-Oeste. Em quinto, a região Norte. Então, a região Norte é a região menos povoada do território brasileiro. Agora, vamos lá. Beleza. Professor, como é que eu vou fixar? Deixa eu te dar um macete aqui, ó. Tá? População absoluta e população relativa. Populoso e povoado. Tá bom? Avaliando de acordo com as regiões. Bem, em números absolutos, tem que saber que o primeiro lugar é o Sudeste, o segundo o Nordeste, o terceiro o Sul, o quarto o Norte e o último mais populoso é a região Nordeste. Tem que saber essa sequência. Para saber a densidade demográfica, a posição das regiões na densidade demográfica, você vai conservar o primeiro aqui, no caso a região Sudeste, e segundo e terceiro você vai inverter. Olha só, se no número total de habitantes, segundo lugar é Nordeste e terceiro lugar é Sul, né? Para saber a densidade demográfica, lá você só inverte, ó. Tá? O terceiro do populoso é o segundo do povoado. E o segundo do povoado é o terceiro. O segundo do populoso é o terceiro do povoado. É só inverter a posição, ó, com o segundo e terceiro. A mesma coisa você faz com quarto e quinto. Tá? Quarta e quinta posição, ó. A quarta posição da região brasileira mais populosa é a região norte, tá? Você inverte, é a quinta da região mais povoada, tá? Beleza. O Centro-Oeste é a última região mais populosa. No entanto, invertendo a posição dela, tá? É a quarta posição mais povoada. Perfeito? Beleza? Então, mantém o primeiro lugar aqui, ó, Sudeste, Sudeste, tá? E troca segundo e terceiro e troca quarto e quinto. Aqui, ó. Pronto? E pronto. Perfeito? Isso aqui vai ajudar bastante na resolução de algumas questões. Olha só. Como pode cair, ser cobrado na prova? Primeira questão aqui. O Brasil possui área de cerca de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados e, embora o Brasil seja a quinta nação mais populosa do mundo, sua densidade demográfica é baixa, se comparada a outros países. Sobre a distribuição populacional brasileira, é correto afirmar, tá? É irregular
Sim, nós estudamos que é irregular, sendo a região sul a mais populosa do país. Não, a distribuição da população é irregular pelo território, mas a região sul não é a mais populosa do país. A região mais populosa do país, eu estou falando em números absolutos, populosa, tá? É a região sudeste, tá? Então já elimina aqui a letra A. Letra B. Não tem relação com as atividades econômicas, já que as atuais grandes cidades se desenvolveram sobre antigas vilas indígenas. Também não, né? Nós entendemos lá que essa distribuição da população no território nacional tem a ver com a formação do território, né? Com a distribuição das atividades econômicas. Né? Logicamente que a indústria se desenvolveu ali na região sudeste do Brasil e foi um fator de atração populacional. Tá? Então, não tem relação com atividades econômicas, pelo contrário, aí que tem mesmo relação com a economia, com essas atividades que foram ocorrendo ao longo do tempo no Brasil. O Nordeste apresenta a maior densidade demográfica do Brasil? Sabemos que não. A maior densidade demográfica do Brasil não é do Nordeste, e sim da região Sudeste. Né? Lembra que conservamos o Sudeste tanto na população absoluta quanto na densidade demográfica? Beleza. Tá? Elimina aí a letra C. Detalhe. Olha a letra D. A região norte, apesar de possuir menor densidade demográfica entre as regiões, apresenta população superior à região centro-oeste. Beleza. Porque populacionalmente falando, em termos quantitativos, absolutos, número total, tá? A região norte, né? Ela está à frente do centro-oeste, em termos absolutos. A região norte ocupa a 4ª posição e o centro-oeste ocupa a 5ª posição, em termos absolutos. Tá? Então a região norte, apesar de possuir menor densidade demográfica, só que em densidade demográfica, a região norte, ela fica em último, na 5ª posição. Tá? A região norte, apesar de possuir menor densidade demográfica entre as regiões, é verdade, tá? Apresenta população superior à da região centro-oeste. Perfeito. O elaborador aqui, ele acabou explorando as duas posições da população absoluta no Brasil por regiões, com as duas últimas posições, né, da população relativa, da densidade demográfica no Brasil. Olha só como ele foi esperto e inteligente. Né? Ele basicamente escreveu explorando as duas posições. Né? Porque nós sabemos que a região norte tem a menor densidade demográfica. A segunda menor densidade demográfica é o centro-oeste. Então, o norte possui menor densidade demográfica realmente do que as outras regiões. Mas em termos absolutos, aí apresenta população superior à da região centro-oeste. Aí sim. Tá? Beleza? Então, letra D, correto. Ó. Vamos eliminar a região sudeste apresentou uma leve redução. Não existe esse termo redução, tá, concurseiro? Muito difícil acontecer uma redução populacional. A população, ela sempre cresce, tá? Ela pode crescer em ritmos diferentes, tá? Pode ter havido um menor ritmo de crescimento populacional. Mas aqui a letra E está dizendo que a região sudeste apresentou uma leve redução populacional. Não está falando de ritmo de crescimento entre 2000 e 2010, tá? Fruto da desconcentração industrial. A população ela sempre aumenta, a não ser em casos especiais. Né? Numa determinada guerra, por exemplo, não tivemos uma guerra, tá, que provocou a redução populacional na região sudeste, por exemplo. Tá? Então, elimina aqui, tá? Beleza? Gabarito, letra D.
Perfeito? Beleza, concurseiro? Segunda questão, então, diz assim, ó, questão da USP. A tabela informa a extensão territorial e a população de cada uma das regiões do Brasil, segundo o IBGE. Então, nós temos dois critérios aqui, concurseiro. Extensão territorial e a população de cada uma das regiões do Brasil, ou seja, extensão e população aí absoluta, tá? Em termos de extensão territorial, acredito que o destaque é a região norte, né? Nós temos aqui 3.853.000, quase 4 milhões, né? Quase 4 milhões de extensão territorial, de quilômetros quadrados. Então, se a gente considerar que o Brasil tem cerca aí de 8,5 milhões, né, de quilômetros quadrados, nós vamos ter aí mais ou menos a região norte ocupando cerca de 40%, né, de extensão territorial, ou seja, de toda a extensão territorial do Brasil, o norte tem cerca de 40%, entendeu? Beleza, concurseiro? Tranquilo. Acho que o grande destaque aqui é a região norte, com quase 2 milhões de extensão, né, de extensão territorial em quilômetros quadrados, tá bom? Bom, vamos ver aqui a menor extensão aqui, concurseiro, a região sul, com 576. Tá? E aqui nós temos a população, né, em números totais, população absoluta, tá? Nós já sabemos essa ordem, né, por regiões. Sabemos que a região mais populosa, em primeiro lugar, é justamente o Sudeste, tá? Primeiro o Sudeste, em segundo aqui nós sabemos que é o Nordeste, em terceiro, tá? A região Sul, em quarto o Norte e em último o Centro-Oeste. Essa posição nós já conhecemos. Sabendo que a extensão territorial do Brasil é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é a extensão territorial, todo o território nacional, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É correto afirmar que, vamos lá, a densidade demográfica da região sudeste é de aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado. Questão correta. Nós vimos no decorrer da aula aqui dos slides que é 86 ponto, né, um pouquinho lá. Ou seja, como ele está colocando aqui aproximadamente 87, tranquilo. Temos tudo para aceitar, realmente questão correta, tá? Letra A. Só que, concurseiro, para confirmá-la, nós precisamos eliminar as outras alternativas. Tá? Gabarito letra A, perfeito. Densidade da região sudeste, aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado. Mas vamos verificar as outras alternativas. A região norte, o norte do Brasil, corresponde a cerca de 30% do território nacional. Nesse caso, a alternativa está utilizando a variável extensão territorial. Tá? Sabemos realmente, professor, a região norte, nós vimos na tabela ainda há pouco, é a região com maior extensão territorial entre as regiões. Né? O norte é maior, tá? Com cerca lá de quase 4 milhões, 3.800.000, né? De quilômetros quadrados, quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Bom, caramba, professor. Então, se o total da extensão do Brasil é 8,5 milhões, então 3,8 vai dar em média ali cerca de 40% do território, tá? Concurseiro, não 30%. Beleza? Então a região norte dá cerca aí de 40% de todo o Brasil, né? Não 30% como ele está colocando aqui, tá? Então, eliminado aqui a letra B. Região sul é a que tem maior densidade demográfica? Não, nós aprendemos lá na tabela. Quem tem a maior densidade demográfica? A maior densidade demográfica é a região sudeste.
a região sudeste do Brasil. A segunda maior densidade demográfica, a região sul. A terceira maior densidade demográfica, a região nordeste. A quarta maior densidade demográfica do Brasil, concurseiro, a quarta maior densidade demográfica do Brasil, a região centro-oeste. E a quinta e última maior densidade demográfica do Brasil, no caso, né, é a região norte. Né? A região norte, tá? Em último lugar, a região norte. Então, só que na letra C está exigindo o seguinte, a região sul é a que tem maior densidade demográfica. Não, a região sul tem a segunda maior densidade demográfica. Tá? Perfeito? Então, elimina também a letra C. Letra D. A região centro-oeste, o centro-oeste, beleza, corresponde a cerca de 40% do território nacional. Nós vimos que quem corresponde a cerca de 40% é a região norte do Brasil em extensão territorial, e não a região centro-oeste. Letra E, elimina D, letra E. Densidade demográfica da região nordeste é de aproximadamente 20 habitantes por quilômetros quadrados. Lembra da tabela? Cerca de 34 habitantes a cada quilômetro quadrado, tá? A região nordeste. Então, eliminamos B, C, D, E, e realmente a densidade demográfica da região sudeste, aproximadamente 87 habitantes por quilômetro quadrado. É um tipo de questão dentro da população, da distribuição da população brasileira, na qual você, concurseiro, deve absorver esse conhecimento, dominar essas posições, dominar a posição das regiões brasileiras em termos absolutos e dominar as posições das regiões brasileiras em termos, né, de habitantes por quilômetro quadrado. Saber a posição das regiões no âmbito da população absoluta e a posição das regiões no âmbito da densidade demográfica, tá? Povoada. Beleza? Tranquilo então, concurseiro? Valeu? Letra A. Letra A. Muito obrigado e até a próxima dica. Valeu, tchau!